E esta aula, você tem aí a oportunidade de fazer perguntas, fique à vontade, caso haja alguma dúvida. Se for uma dúvida que nós vamos tratar pela frente, eu direi. Caso não seja, nós vamos dar uma pausa e usar o tempo necessário para respondê-la. Quando eu digo o tempo necessário, é que talvez o que você esteja querendo saber vá além do tempo que nós temos disponível. Então, eu posso dar uma pincelada ou dizer, olha, eu posso conversar com você em outra ocasião, você pode ligar para mim, pode mandar um WhatsApp, e nós tratamos disso. E sugerir também literatura, ok? Então, meus irmãos, bom dia mais uma vez. Obrigado pela presença de vocês. Meu nome, talvez vocês já percebam aí, pelo está descrito no Zoom. Meu nome é Marcos Kleber, sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo, onde tenho a alegria de trabalhar com os irmãos, com os pastores Reverendo Márcio e Reverendo Wayne. E hoje nós estamos retomando o nosso passeio pela história da Igreja. Considerando mais de 2000 anos de história da Igreja, é impossível, obviamente, abordarmos todos os aspectos desse rico e abundante tema. Portanto, a nossa proposta é termos uma abordagem panorâmica a fim de que você tenha a ciência, a consciência, pelo menos, dos 4 grandes períodos da história da Igreja, que tem a ver com a antiguidade, onde você tem... A antiguidade é esse contexto histórico mais amplo, né? Mas onde está inserido o período da Igreja primitiva, da patrística, depois você tem a Igreja medieval, na Idade Média, no finalzinho a Reforma e a Igreja moderna. Então, na verdade, os 4 períodos é patrística, Idade Média, Reforma e Igreja moderna. Opa. Na primeira aula, eu havia falado que quando você se propõe a estudar teologia, você deve considerar 5 grandes áreas. Você tem a teologia exegética, a teologia sistemática, a teologia prática, a teologia filosófica e a teologia, que é o nosso assunto aqui. Esta objetiva é explorar o desenvolvimento histórico das doutrinas cristãs, principalmente dos primeiros séculos, e identificar os fatores que influenciaram sua formulação. Quando você enfatiza essa perspectiva aqui descrita, você tem aquilo que nós chamamos de história do pensamento cristão, que demonstra a ênfase maior no desenvolvimento do pensamento do que nos fatos históricos. Os fatos históricos são expostos apenas para explicar esse desenvolvimento da doutrina. E os grandes períodos, ou melhor, os 4 grandes períodos da história da Igreja aqui estão descritos, e eles estão contextualizados em 4 grandes períodos da história mundial, da história da humanidade. Então, quanto à história da humanidade, você tem antiguidade. Antes da antiguidade, você tem aquele período que não está aí e que os historiadores chamam de pré-história. Mas nós vamos citar aqui antiguidade, primeiro período para nós hoje, Idade Média, modernidade e pós-modernidade. Nós já vimos a Igreja primitiva e a patrística. A patrística é a produção teológica dos pais da Igreja, que foram aqueles que sucederam os apóstolos na liderança da Igreja. Agora nós vamos entrar neste segundo período da história da humanidade e também o segundo período, considerando a Igreja primitiva, podemos dizer que é o terceiro período, falaremos da Igreja medieval e seguiremos até a modernidade, onde nós falaremos da Reforma. Ok? Então aqui você percebe que a história da Igreja, ela acontece, obviamente, no tempo, no espaço, e está contextualizada na história mundial. Nós não teremos muito tempo para falar sobre a Igreja contemporânea.
mas a indicação de literatura que eu vou te passar ao final tem ali um capítulo excelente, bem resumido, do livro do Reverendo Alderia, que trata de uma forma que dará para você entender de forma resumida, panorâmica, este período, este último período que é a Igreja Contemporânea. O roteiro da nossa aula de hoje é o seguinte: falaremos da Idade Média e suas contribuições, expansão e influência da Reforma e o pensamento e espiritualidade da Reforma para os nossos dias, para hoje. Considerando sempre que a história da Igreja, bem como do pensamento cristão, tem um lado divino, e este lado divino, na verdade, é aquilo que possibilita essa história existir, porque aquilo que Deus decreta na eternidade tem a sua existência no tempo e no espaço. Né? Então, você tem os decretos de Deus, a soberania de Deus, e tem um lado humano. E nós vamos olhar a partir desta perspectiva da responsabilidade humana, do lado humano, os fatos compartilhados por todos nós que estamos inseridos na história e também esses eventos que aconteceram na história da igreja, pressupondo, obviamente, Deus por trás de tudo isso. Comecemos, portanto, falando da igreja medieval. O Reverendo N deu uma aula sobre slides, né, e acho que agora ele está se remexendo, se revirando. Porque a orientação é não ter muito texto nos slides. Mas só que quando se trata de história, e há aqui várias citações, né, não tem muito como fugir disso. Então eu espero que nós possamos discutir essas citações, e faremos isso começando com uma citação de Hilário Franco Júnior. Apesar do nome, a citação que ele faz é uma citação séria. E ele afirma: se utilizássemos numa conversa com homens medievais a expressão Idade Média, eles não teriam ideia do que isso poderia significar. Eles, como todos os homens de todos os períodos históricos, se viam vivendo na época contemporânea. O conceito da Idade Média foi elaborado na época do Renascentismo. O termo expressava um desprezo indisfarçado pelos séculos localizados entre a Antiguidade Clássica. Lembra do último slide que nós vimos? Você tem lá aquele período da Antiguidade e você tem o início ali da modernidade. Então, os renascentistas que já estavam ali próximos da modernidade, eles olhavam para a história e diziam, bem, o que valeu a pena mesmo na história é o que aconteceu lá na Antiguidade. Agora, o nosso movimento renascentista é fazer com que a cultura da Antiguidade, a cultura greco-romana, renasça. A sua produção literária, artística, renasça. E o que aconteceu nesse intervalo? Bem, esse intervalo é um hiato, é um espaço. Vamos chamá-lo de Idade Média. Ok? O grande problema, no entanto, é que este espaço, esse hiato, ele só tem 1000 anos. Só tem 1000 anos. Nós vamos ver que ele é dividido também em duas partes, né? A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Então, observe o preconceito dos renascentistas. Talvez nós tenhamos um pouco desse preconceito, quando você olha para as gerações anteriores e dizem: eles não eram tão evoluídos quanto nós. O meu pai não sabia tanta coisa, o meu avô, vamos um pouco mais adiante, meu avô não sabia tanta coisa que eu sei agora por conta dos celulares, do Google. Eles tinham algo parecido, ou melhor, isso é próprio do ser humano, desvalorizar as gerações anteriores. E eles iam mais atrás e falavam assim: não, o que valeu a pena é o que está atrás. O que está mais próximo da gente é a Idade Média, não deve ser valorizado. O termo expressava um desprezo indisfarçado pelos séculos localizados entre a Antiguidade Clássica, época da Antiga Grécia e Roma, e o século XVI. Este se via com o renascimento da civilização grego-latina. E, portanto,
tudo que estivera entre esses picos de criatividade artístico-literária, de seu próprio ponto de vista, é claro, não passava de um hiato, de um intervalo, logo de um tempo intermediário, de uma idade média. Então, daí surge esse termo Idade Média, que é mais fruto de um preconceito. E, obviamente, quem estava inserido na Idade Média, eles não diziam, né? Ah, nós estamos na Idade Média. Não, eles simplesmente viviam. Mais à frente, no futuro, talvez as gerações deem um nome para este período que nós estamos vivendo. Nós damos o nome de pós-modernidade, mas talvez eles deem outro nome. E nós não sabemos hoje que nome será esse. Mas e não sabemos também se eles nos desprezarão ou nos valorizarão. O início da Idade Média. Mas, pastor, quando começou esse período de fato? Quais foram os indicadores de que um novo período estava começando? Antes de mostrar este parágrafo, eu gostaria de afirmar que há divergência entre os historiadores quanto à linha demarcada entre o período antigo e o medieval. Mas há alguns eventos que têm sido apontados como indicadores de que um novo tempo estava começando. E quais são esses eventos? Eu vou citar os principais. Os historiadores afirmam com mais veemência um. Eu vou citar um pouquinho mais e dizer aqui que eles são indicadores de que um novo período estava começando. Alguns consideram a morte de Agostinho de Hipona em 430. Então eles percebem que ali está havendo uma mudança, uma transição de um período para outro. Um dos pais da igreja mais destacado, Agostinho de Hipona, falece e isso soa como um indicador de uma mudança de uma era. Mas principalmente, e esse indicativo agora, que é o segundo que eu cito, a maioria dos historiadores concordam, que é a derrota do último imperador do Ocidente. Então pense aí, o Império Romano havia sido dividido em duas partes, você tem o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. O Império Romano Ocidental, ele começa a ruir, enquanto o Império do Oriente, o Império Bizantino, ele vai durar ainda mais 1000 anos, um pouco mais de 1000 anos. Agora, mas o Império Romano, na parte ocidental, ele começa a ruir, ele começa a sofrer o assédio dos bárbaros que está ao redor e começam a invadir. Então, em 476, há a derrota do último imperador do Ocidente, que é o Rômulo Augusto. Acho que é muito chato o indivíduo, né, entrar para a história como sendo o último imperador do Império Romano. Um império tão consistente, mas ele vai ter que lidar aí com essa carga de ter sido o último, aquele que não aguentou, não conseguiu manter o império. Ele foi deposto pelo general germânico Odoacro. E esse general germânico, obviamente, era um bárbaro. Veja, há vários bárbaros, os visigotos, os hunos, os vândalos, mas os romanos pegavam tudo ali e diziam, não, é bárbaro. Ele não se veste como eu, ele é cabeludo, né? Vem aqui, quebra tudo, vamos dar o nome de vândalo, mas é tudo bárbaro. Mas não, eram tribos de bárbaros, e essas tribos não eram bem unidas, elas brigavam entre si. Mas tinham um propósito que era destruir o império que era o protagonista ali do Ocidente, que é o Império Romano, e eles estavam conseguindo. Um outro indicador de que há uma mudança de era da Antiguidade para a Idade Medieval é o pontificado de Gregório I, considerado por muitos o primeiro Papa medieval. Não o primeiro Papa, mas o primeiro Papa medieval. Ok, então estes são os indicadores de que há uma mudança de era da Antiguidade para a Idade Média. E como eu havia dito, o Império Romano do Ocidente é derrotado pelos bárbaros em 476, você tem, portanto, o início da Idade Média. E em 1453 cai o Império Romano do Oriente,
que é derrotado pelos turcos. Aí começa o Império Otomano. Em 476, o último imperador ocidental foi deposto por um rei bárbaro gótico. O Império Ocidental efetivamente deixou de existir. O Ocidente continuou a ser sujeito a ondas de invasões dos islâmicos, através da Espanha, e dos escandinavos ao norte. Os escandinavos são os vikings, que começam a invadir a Europa. Esta foi uma época de tumulto e anarquia. Estamos falando da Alta Idade Média, o primeiro período. Alta Idade Média e o último período, que é um período que há maior desenvolvimento, é chamado de Baixa Idade Média. É que a ideia é você ter o feudalismo como um referencial. Então, o que os historiadores estão dizendo é que no início, na primeira parte da Idade Média, existe um subir em direção ao feudalismo, a implantação do feudalismo. Então lembre-se dos senhores feudais, da nobreza, dos reis e dos camponeses ali na plataforma, ali na base da pirâmide, que nós vamos ver mais à frente, né, trabalhando para manter tudo isso. E a igreja também, que está acima. Então, esse sistema ele vai sendo formado a partir dos primeiros anos, da ideia de alta Idade Média. Baixa Idade Média significa que eles já chegaram ao topo, agora estão descendo. O feudalismo está ruindo, está se desfazendo, e uma nova estrutura social começa a ser implantada, e é plenamente implantada, né, no modernismo. Mas esta época, a Idade Média, foi uma época de tumulto e anarquia, com quase o colapso da civilização. A herança do passado corria risco de ser perdida. A igreja proveu um pouco de cultura que havia, especialmente através dos mosteiros, que eram frequentemente oásis de estabilidade. Esta época é o período também dos castelos, os castelos onde os reis, a nobreza, se abrigavam, e esses castelos eram de difícil acesso, obviamente, para que eles pudessem se proteger das invasões. E além dos castelos, você tem os burgos. Os burgos eram castelos, mas eles tinham uma estrutura de fortaleza. Inclusive, alguns tradutores do hino Castelo Forte, escrito por Lutero, entendem que a melhor tradução não é castelo ali, mas burgo. Lutero está se referindo a uma fortaleza. Era aquele castelo mais forte que era ocupado por soldados, por guerreiros. Não era para viverem ali, não. Era usado como uma fortaleza. Mas talvez na tradução não ia ficar legal, né? Imagine você deixando de cantar Castelo Forte para cantar Burgo Forte. Né? Não fica legal, né? Então deixa Castelo mesmo. Você tem aqui mais outra imagem de castelos. Então você está vendo, e eu estou mostrando essas imagens para lembrá-lo que este período, diferentemente do que não os renascentistas, mas agora os iluministas diziam, não foi um período de trevas, só desastre. Não, foi um período de produção. Produção arquitetônica, é o que nós estamos vendo através das fotos dos castelos e agora das catedrais, né? Produções teológicas, independentemente de você concordar ou não, houve uma produção teológica, filosófica, houve também um desenvolvimento na agricultura, nós veremos isso mais à frente. Então não foi um período de só trevas. Talvez quando digam, né, a Idade Média, aí você já começa pensando nos camponeses com tochas, pessoas sendo torturadas. Não, houve coisas boas. Tinha essas coisas também, né? Tinham essas coisas, mas não era só isso. Então, com o despertar religioso do século XI, estamos falando agora da Baixa Idade Média, foi aí que floresceu ainda mais essa expressão artística vista nas igrejas, nas catedrais.
Então, em toda a Europa ocidental foram construídos centenas de templos suntuosos que expressavam o poder da igreja. E, por vezes, eles queriam também expressar conceitos teológicos. Você tem uma haste no final, que é a ideia de a igreja é aquela instituição que toca o céu, que tem esse poder de fazer uma ligação, poder religioso, né? Religioso no sentido bruto da palavra, de religar o homem com o divino. Você tinha estrias nas paredes que os arquitetos dão o nome de nervos. É a ideia de que o Espírito Santo estava energizando aquela igreja. Então tem vários detalhes que apontam para conceitos teológicos também, não somente para a pompa da igreja daquele período. Obviamente, estas catedrais elas foram construídas porque houve grande investimento dos reis, da nobreza e do povo em geral. Esse não tinha opção. Acabava contribuindo com os seus esforços, principalmente físicos. Isso daqui é o interior de uma catedral. A catedral ela pode ser dada também o nome de Sé, né? A Praça da Sé. O que isso significa? A catedral, ou Sé, é o templo onde se encontra a sede de um bispo, responsável por aquela região. E a palavra catedral, ela deriva da palavra cátedra, que tem a ver com cadeira, onde está a cadeira do bispo, onde está o trono dele, de onde ele administra as outras regiões, né? Então, a Praça da Sé nada mais é do que a Praça da Catedral, ali, onde o bispo responsável pela região ali da capital de São Paulo fica. Não houve só produção arquitetônica, mas também agrícola. Nesta era houve um grande destaque na produção agrícola por conta das invenções que nós vamos ver agora. Mecanismo que aproveita a energia do vento, que é o caso desse, ou da água. E os moinhos podem ser usados para moer grãos, fazer farinha, bombear água, e atualmente até para produzir energia elétrica. Ah, pastor, tá, mas moinho, que coisinha. Gente, isso daqui é um avanço enorme para aquela época, para aquele período. Foi algo que contribuiu muito para a produção agrícola. Uma outra invenção é a charrua. A charrua é semelhante ao arado, mas ela rasga mais profundamente a terra e é um instrumento mais durável. A sua adoção proporcionou um aumento na produção agrícola e dessa forma gerou um excedente de alimentos a uma população que estava crescendo. Você também tem na Idade Média, a Idade Média contribui com as universidades. Esta é a Universidade de Paris, a qual se destacou na Idade Média por seus estudos em teologia e artes. As universidades originaram-se como extensões dos colégios episcopais, nos quais os jovens estudantes aprendiam o domínio das 7 artes liberais, que eram a base da educação da época. E estas 7 artes liberais englobam 2 grupos. Você tem o trivium e o quadrivium. No trivium você tem, obviamente, 3 matérias. Artes retóricas, lógica e gramática. No quadrivium você tem 4 matérias: música, aritmética, geometria e astronomia. Então você tem a base da educação daquele período. Você tem também os mosteiros. Olha só, é muito bonito, né? Pelo menos eu acho suntuoso, eu acho bonito essas estruturas, os mosteiros, castelos, burgos. E graças ao trabalho dos monges que ficavam enclausurados nos mosteiros, preservou-se a cultura greco-romana, a cultura da antiguidade estava ali. Obviamente, esses mosteiros eles foram atacados, principalmente pelos vikings, e muitas obras da antiguidade foram destruídas. Mas boa parte foi protegida pelos mosteiros, pelos monges. E quando houve esse movimento do renascentismo, que é um retorno à antiguidade, eles se valeram
daquilo que a igreja havia protegido, em termos de produção cultural, literária e artística da antiguidade. Agora falemos de pessoas. A começar do Papa Gregório I. Este contribuiu para moldar a tradição católica romana no início da Idade Média. Existe um termo em latim, entre os católicos, que diz que a igreja, ela continua sempre a mesma, a igreja católica continua sempre a mesma. Mas é só você estudar um pouco da vida do Papa Gregório e perceber o quanto a doutrina e os costumes da igreja foram mudados a partir dele. O Papa Gregório I contribuiu para moldar a tradição católica romana no início da Idade Média. Declarado um dos 4 doutores da igreja, ao lado de Ambrósio, Jerônimo e Agostinho, que são pais da igreja, né? Ele está aí nesse meio dos doutores da igreja. Muitos historiadores o consideram o último dos pais da igreja e o primeiro papa e teólogo medieval. E eu cito aqui algumas mudanças que se deram a partir de Gregório I. Ele promoveu a absoluta primazia da sé romana, então onde fica o bispo, né? Nós falamos disso. Então, não, a sé romana, o bispo de Roma, ele tem a primazia sobre todos os outros bispos. É por isso que o Papa fica em Roma. Ele proporcionou liderança e proteção à população. A população estava um pouco insegura por conta da queda do Império Romano, mas ele, através de alinhamento político com os bárbaros, ele consegue proteger a população. Forneceu aos bispos um conjunto de diretrizes, resumido da sua obra em regra pastoral. Empreendeu grandes esforços missionários na Grã-Bretanha, que até então estava dominada pelos bárbaros. Instituiu o canto gregoriano. Né? Não dá para saber por que esse canto gregoriano tem esse nome. E patrocinou o monasticismo. Promoveu crenças e práticas populares relativas à veneração dos santos. Não que já não houvesse isso. Há sim começa-se com o Dia dos Mártires, onde os mártires eram lembrados, valorizados. Mas agora o Gregório começa a instituir esta prática, a assumir como práticas oficiais da igreja. Penitências e dias festivos. Gregório também revela interesse por milagres, anjos e demônios. Também criou um conceito híbrido de salvação, unindo o monergismo de Agostinho e o sinergismo de João Cassiano. Então, Agostinho combate Pelágio, mas o Cassiano, ele é o semi-pelagiano. Ele fala, não é que o homem nasce neutro, mas o homem, ele contribui com a sua salvação. Então, enquanto Agostinho era monergista, há apenas uma ação, que é a ação de Deus na salvação do homem. O Cassiano, que é um outro teólogo, que surge depois de Agostinho, um pouco depois de Agostinho, ele vai dizer, não, a salvação, ela não pertence ao homem, mas pertence. Agora ele assume, ele tenta fazer uma compilação, né? Ele tenta unir as duas ideias, o monergismo de Agostinho e o sinergismo de Cassiano. Lógico que isso, em termos, na linguagem do adolescente, vai dar ruim, né? E a igreja acaba se inclinando mais para o sinergismo de Cassiano. Por que eu estou dizendo isso? Porque a teologia protestante, principalmente Martinho Lutero, não, principalmente não, né? A teologia protestante, de modo geral, foi em grande parte uma reação contra a doutrina da salvação ensinada por esse Papa. E também foi uma reação a muitas práticas que foram instituídas e oficializadas por Gregório. Eu gastei mais tempo com o Gregório, mas os demais personagens vou passar de maneira mais rápida, ok? Carlos Magno, monarca da dinastia franca carolíngia, reinou de 768 a 814 e foi coroado imperador do Sacro Império Romano no ano 800.
Esse poderoso monarca auxiliou os papas e estendeu a fé católica por boa parte da Europa. Então, o crescimento do catolicismo deve muito a Carlos Magno. Neste período da Idade Média, na Baixa Idade Média, já no segundo período, você tem o surgimento do escolasticismo. O que era isso? Na tentativa de entender melhor os profundos significados da doutrina cristã, o escolasticismo buscava sintetizar a filosofia clássica grega e romana com os escritos cristãos e as escrituras, usando o aristotelismo, de Aristóteles, e o platonismo, de Platão, para proporcionar uma estrutura sistemática e bem definida da fé. O termo escolástico ou escolasticismo também é um termo pejorativo. Foi usado pela primeira vez pelos humanistas, aqueles escolásticos. Mas acabou ficando aí como o termo, acabou se adequando a estes doutores, teólogos, que buscavam um diálogo com a filosofia antiga e tentavam instituir a sua fé. Era muito discutida essa relação entre fé e razão. O Paul Tillich, ele faz uma observação a respeito disso, dizendo que a intenção verdadeira do escolasticismo era a interpretação teológica de todos os problemas da vida. Nesse período você tem os principais escolásticos, a começar por Anselmo de Cantuária, considerado o primeiro grande teólogo da Igreja medieval ocidental, sendo considerado por alguns o fundador do escolasticismo. Ele seguiu um método de Agostinho nessa discussão de fé e razão, que é da fé buscando entendimento. Eu creio para entender. Mais à frente surge Pedro Abelardo, provavelmente o mais brilhante pensador do século XII. Abelardo introduziu o método da dúvida. Enquanto Agostinho e o Anselmo diziam, eu creio para conhecer, o Abelardo era o contrário, eu duvido para conhecer. Esquisito isso, né? Ele diz que é da dúvida que surge a busca e o anseio pelo conhecimento. Eu tenho dúvidas, sou cético, e aí eu busco conhecimento. A teologia torna-se ciência em vez de meditação. Não é algo que você medita e desenvolve, e investe e estimula a fé para entender as coisas de Deus. Não, eu duvido e busco informações na teologia ou em outras matérias para entender a vida. Isso muda um pouco a tradição da igreja, né? Mas Abelardo, ele é muito, muito perseguido. Dá dó desse camarada, viu? Na época, para você ensinar numa universidade, você deveria ser sacerdote. Você deveria ser sacerdote. E, consequentemente, celibatário. E o Abelardo, ele se apaixona por uma moça de 16 anos, sobrinha de um nobre. E aí, você vê que não vai dar certo, né, esse envolvimento. Ele se apaixona com ela, se apaixona por ela, tem relações com ela, nasce, né, uma criança, e ele, obviamente, ele é perseguido pela igreja por conta disso, mas a igreja também tenta encobrir, mas o nobre não gosta nada disso e acaba o castrando. Ele é castrado. E, segundo a história, o filho dele recebe um nome pagão e não cristão, como se fosse uma rebeldia velada em relação à igreja, àquele ambiente. Depois você tem Tomás de Aquino, que é muito citado, que foi o maior dos teólogos escolásticos do século XIII e um dos maiores teólogos de todos os tempos. Até hoje permanece como o teólogo mais influente da igreja medieval. Ok, agora eu estou me aproximando mais da reforma protestante. E o que eu vou dizer aqui é essencial para que você entenda a reforma protestante. E eu começo com a trilogia das catástrofes. O que é a trilogia das catástrofes? A trilogia das catástrofes, ela vai levar o povo à insatisfação. O povo começa a ficar revoltado, porque acontecem três coisas.
Primeiro, fome. Mas como assim fome? Você não falou, pastor, que houve um desenvolvimento na produção agrícola? Sim, mas aí o solo cansou. Cansou, mas a razão principal não foi nem o solo cansado, mas o clima. O clima começa a mudar. E ele muda excepcionalmente, se torna ruim. Há sucessivas enchentes, invernos rigorosos, secas severas. Tudo isso faça com que a produção agrícola agora caia, apesar dos desenvolvimentos tecnológicos que facilitavam essa produção. Mas a população tinha aumentado e a comida não estava sendo produzida como antes. Isso gera, obviamente, fome. Então, a produção agrícola ela retraiu sensivelmente no século XIV, e com a queda da produtividade do solo, a produção de cereais, especialmente do trigo, cevada e aveia, que eram a base da alimentação, deixa de produzir como antes e a fome começa a reinar. Um povo subnutrido oferece menos resistência aos ataques das enfermidades. Então, surgem epidemias. Mas há uma epidemia que é a pior de todas. Vocês lembram qual é? Só para saber se vocês estão acordados. Não é o coronavírus, hein? O coronavírus está chegando. A peste Lembram? negra. Peste negra, né? A peste negra, que foi de 1348 até o século XV. Século XIV até século XV. Lógico que houve outros surtos até o século XIX. E alguns dizem até o século XX também, e outros afirmam que a peste negra ela não foi vencida, ela não se espalha mais como antes, mas ela ainda existe. Então a peste negra ela devastou a Europa, levando o povo à angústia, à miséria, e com a incapacidade do clero de enterrar os mortos nos solos sagrados, nos cemitérios da igreja, o Papa diz, é o seguinte, quem morrer com peste negra está salvo. Isso faz com que pessoas que estão passando por fome, que estão passando por angústias, que estão sendo maltratadas tanto pelos nobres quanto pelas circunstâncias, não, a única vida boa, a única salvação é morrer e ir para o céu. Se quem morrer com a peste negra vai ser salvo, então eles começam a se contaminar de propósito. Então tem sim a questão dos ratos, que na verdade não eram os ratos, mas as pulgas que os ratos levavam. Né? Tem sim outras formas de contaminação, a começar pelo período que as pessoas não tinham nenhuma educação em relação à higiene, era o povo que passava anos com a mesma roupa de baixo, era um fedor terrível, com certeza. Mas também tem isso que as pessoas começam a se contaminar de propósito para serem salvas. Afinal, o Papa disse que quem morreu de peste negra não precisa nem ser enterrado no solo sagrado, já vai direto para o céu. Talvez passe por purgatório, mas é coisa rápida. Né? Trilogia. E, por fim, guerras. Guerras. Só um dado aqui, antes de falar das guerras, estima-se que a peste negra tenha matado entre 30% a 60% da população europeia. No total, a praga pode ter reduzido a população mundial de 475 milhões para 350 milhões no século XIV. A população europeia demorou cerca de 200 anos para recuperar o nível populacional anterior. Guerras. No século XIV e XV, as guerras se tornaram constantes, sendo a mais conhecida a Guerra dos 100 Anos, que ultrapassou os 100 anos, que era uma guerra entre os franceses e os ingleses. Houve um período em que eles já não sabiam mais por que estavam brigando, mas eles estavam. E até hoje o inglês não vai muito com a cara do francês e vice-versa. Há também revoltas que eram constantes, as pessoas oprimidas, vivendo uma estrutura feudal, começaram a se isolar das metrópoles e começaram a retornar aos matagais, pântanos e terrenos abandonados.
E essas pessoas começam a demonstrar a sua ira com toda a situação, assaltando viajantes, tendo como seus alvos preferidos os nobres. É neste período que surgem histórias como a de Robin Hood. O povo queria uma explicação. Como parar tudo isso? Como parar tudo isso? A igreja responsável por dar essa explicação dá uma explicação não puramente cristã, na verdade é essencialmente pagã, que é: nós temos que aplacar a ira de Deus. Deus está manifestando sua ira através da fome, das epidemias e guerras. E como nós aplacamos a ira de Deus? Fazendo obras. Fazendo obras. Mas as coisas não paravam. Qual é a resposta da igreja? Vocês não estão fazendo obras devidamente. Quais obras? Aí vai entrar a questão das relíquias, doação de terrenos, viagens santas. Tudo isso são modos de aplacar a ira de Deus, conter o avanço do islamismo por meio das cruzadas. É isso que Deus quer. Ele está nos chamando para isso. Esse será o modo de nós aplacarmos a ira dele. Alguns acreditavam nesse período que o que estava acontecendo era a chegada dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Fome, peste, guerras e morte. Pronto, é o fim dos tempos. E veja, irmãos, eles tinham mais razão do que a gente para acreditar nisso, porque a coisa era feia. Eu falei da insatisfação popular por conta das trilogias da catástrofe, mas também a insatisfação do clero por conta da corrupção do clero. Então há um grupo de pessoas piedosas na estrutura da igreja que começa a questionar a corrupção do clero, que se dava através da simonia. Você tem ideia de onde surge esse nome? Simonia. Por que simonia? E o que era simonia? Alguém arrisca? Valendo 10 pontos. Quem fizer mais pontos, no final, o reverendo N vai dar um prêmio. É brincadeira, viu, gente? Brincadeira. Por causa de Simão, queria comprar o dom dos apóstolos. Se não me engano, foi isso, não foi? Exato. Relato de Atos. Eu não tô vendo, não, mas essa voz eu conheço. É o Daniel, né? Eu tô sem o vídeo aqui, mas é... É que eu não tô vendo mesmo que... Exato. Então, a simonia tem a ver com a venda de cargos eclesiásticos. No zelo de assegurar seus privilégios legais e sociais, afinal, as coisas não eram muito boas, e o único modo de você ter uma vida boa é se você nasceu nobre ou conseguiu entrar para o clero. O camponês, coitado, sofria. E o clero fez do dinheiro seu grande objetivo, era um modo de se resguardar. Muitos eram pluralistas, e não pluralistas no sentido conceitual filosófico, mas no sentido de exercer mais de um cargo eclesiástico. O que fazia com que suas rendas fossem aumentadas. Então, alguns alugavam substitutos. Então, eu tenho um cargo como padre, mas só que eu ascendi para um cargo superior. Aí, o que eu fazia? Ao invés de eu abandonar o cargo anterior, eu colocava um substituto que recebia parte do meu salário e outra parte ia para mim. Então, eu assomava essa parte do salário anterior mais a parte do salário integral deste novo cargo que eu estou assumindo. Então, observe a jogada. As pessoas fizeram da igreja o seu grande negócio. Olha, não tem muito a ver, mas pode lembrar, pelo menos os mais velhos, né? Eu já ouvi muito isso na minha família. Você tem que virar funcionário público. Aí você está feito. Você tem estabilidade. Desculpa, eu não sei se há alguém aqui que é funcionário público, mas essa era a fala, né? Um grande negócio naquela época era ser do clero. Alguns, então, alugavam substitutos a quem pagavam mal. E a ideia de simonia tem justamente a ver com o que o Daniel falou. Vem de Simão, lá em Atos, capítulo 8, versículo 18 e 19, aquele que quis comprar o dom do Espírito.
E eles estavam vendendo, na Idade Média, os dons espirituais, que tinha a ver com a vocação deles. A imoralidade também. Eu não preciso colocar um desenho de imoralidade, você já tem ideia do que se trata. No período da Idade Média, você tem embriaguez, glutonaria e a mais baixa impureza sexual, que eram comuns. As ordens monásticas resistiram a essa queda moral, mas não para sempre, não por muito tempo. Por fim, foram atingidas a ponto de monges e freiras serem ridicularizados pela população. Superstição. A Igreja Católica Apostólica Romana havia substituído a cristandade verdadeira por uma religião de ritos sacramentais que outorgavam uma salvação mágica. Naquele período você já tem orações aos espíritos bondosos, da Virgem e dos santos, um medo injustificado dos maus espíritos. Você tem as relíquias milagrosas. Eu não sei se você está reconhecendo aí, mas aí você tem o crânio de João Batista. Vestimentas aparatosas, maldições e absolvições dos sacerdotes. Há uma expressão que há várias versões dela, que tinha tantas lascas da cruz que daria para construir um navio. Frederico, o sábio, que mais tarde irá proteger Lutero, mas antes da sua conversão ao protestantismo, ele tinha uma fascinante coleção de relíquias. Tinha, na verdade, 19 mil relíquias. Ali você poderia observar um punhado da palha do berço de Jesus. Um fio de sua barba, um prego da cruz, um pedaço de pão da última ceia, um galho da sarça ardente de Moisés, foi longe essa, não? Um pouco de cabelo de Maria e alguns pedaços de sua roupa. Outros diziam que tinha um recipiente com leite materno de Maria, com o qual Jesus foi amamentado, além de incontáveis dentes e ossos de santos. Isso gera uma insatisfação no próprio clero. Aqueles que eram fiéis de fato, afinal a reforma, ela não é... Os protestantes não surgem do nada. Ah, o que você é? Sou protestante, porque não serve assim. Não, isso é um movimento de católicos piedosos que estão reagindo a toda essa simonia, imoralidade e superstição, quando eles têm acesso às escrituras. A insatisfação do clero gera aquilo que nós vamos dar o nome de pré-reformadores. A reforma não aconteceu do nada. Houve muitos homens que tentaram reformar a igreja, mas que fracassaram, foram mortos. Há insatisfação popular, insatisfação no próprio clero, por conta da toda a corrupção. A insatisfação popular se dá por conta das catástrofes. A insatisfação do clero se dá por conta da corrupção do próprio clero. E há um abalo da autoridade da igreja que se dá por conta que gera a insatisfação política. Por exemplo, você tem um cisma papal. Isso aqui é muito interessante. Com o crescimento do espírito nacionalista, né, as nações vão buscando trabalhar e solucionar aquilo que é de interesse deles, não de interesses maiores como o da igreja. Então começa a haver um choque, principalmente entre os ingleses, que têm esse espírito nacionalista mais forte, e a igreja romana. Né? Por que pagar imposto para padre, para a igreja romana? Por quê? Há esse questionamento. Isso atinge principalmente os ingleses e os franceses. Bonifácio VIII sobe ao trono de Pedro, né? O Papa. E esse Bonifácio, ele reivindica o direito de reger as nações. Ele começa a observar esse espírito nacionalista e fala, não, a gente vai ter que recuperar a nossa influência anterior. Mas a sua ambição é barrada pela coragem de dois reis. Só podia ser, né? Um da Inglaterra e o outro da França. O Eduardo I da Inglaterra e Filipe o Belo da França. Esse Filipe o Belo, ele não é nada modesto. Então, há aqui discussões sobre a cobrança de impostos das propriedades da igreja,
e o questionamento: era a igreja ou a nação que deveria governar o território nacional? E isso fez com que Bonifácio protestasse. Ele se impunha, dizia: não, é a igreja. Mas ele acabou cedendo no final, não aguentou muito. Mas ele não cedeu por muito tempo. Depois ele volta a exigir os direitos da igreja. Ele afirma a supremacia papal e começa a ameaçar os reis de serem excomungados. E o faz. Começa por Filipe. Filipe é excomungado e ele não só o excomunga, como o ameaça a depô-lo. Ele diz: são a igreja que institui reis. Então nós vamos tirar você e colocar outro rei no seu lugar, no seu trono. Mas o Filipe não ficou quieto. Ele respondeu com raios e trovões e enviou uma força armada para prender o Papa. Isso era algo inimaginável na época. Depois de 3 dias, ele não ficou muito tempo na cadeia, depois de 3 dias o Papa foi solto. Ele voltou a Roma e morreu, não depois de muitos dias. Alguns dizem que ele morreu de desgosto, porque teve o desprazer de ser o primeiro Papa preso por um rei. Foi uma queda de autoridade assim enorme. O papado... E não parou aí. O rei francês, né, ele assumiu o papado. O papado ficou agora sob o poder do rei da França. Declarado isso em 1309. E a sede agora não é mais em Roma, mas em Avignon, que é no Renault, num território francês. E isso durante 68 anos, a sede do papado foi transferida de Roma e foi para França, em Avignon. Mas os cardeais romanos não aceitaram isso. Eles começam a resistir a essa mudança e eles elegem um papa lá em Roma. Mas os cardeais franceses tratam de eleger um novo papa em Avignon. Então você está no mundo com 2 papas. Um na França e outro em Roma. A pessoa mais simples vê aquilo e fala: mas que bagunça é essa? Será que esse tal de Papa é o substituto de Cristo na Terra mesmo? Será que isso daí é uma coisa séria ou só é uma briga de poder? Se eles têm tanta autoridade assim, como que eles podem ter 2 papas? Como eles não conseguem diminuir a influência da França em relação à igreja? Porque nós temos um papa em Roma e outro na França. 5 anos depois, convocou-se outro concílio geral em Constança, o qual depôs, né, os 2 papas. E convocou-se o concílio geral em Constança. E foi eleito Martinho V. Na verdade, eu passei um pouquinho à frente. Antes do concílio de Constança, teve o concílio de Pisa. É isso. O concílio se reuniu no ano de 1409 em Pisa. E escolheu um novo papa. O ponto foi esse. Eles escolheram um novo papa. Ao invés de depor os 2, eles escolheram um novo papa. Mas só que nenhum dos outros 2 quis sair do poder. Então o mundo deixou de ter 2 papas e começou a ter 3 papas. Porque um foi eleito por alguns cardeais, mas só que os outros 2 não quiseram sair do poder. Então o papado, aí sim veio o concílio geral em Constança, que depois os 2 papas, e forçou o terceiro a resignar. Aí foi eleito Martinho V. E a igreja voltou a ter um papa só. Mas o papado jamais voltou a ser o que era antes. E essas condições deram origem a 2 revoltas que a igreja não pôde reprimir nos séculos XIV e XV. Uma começou com John Wycliffe, nascido entre 1320 e 1330. Era um homem culto, um sacerdote destacado da Universidade de Oxford. Ele também era
ele foi influenciado muito por este cisma papal, por esse contexto. Ele começou a questionar o pagamento de impostos e taxas da Inglaterra ao papado. Ele questionou a hierarquia clerical, a doutrina da transubstanciação. Ele questionou o fundamento bíblico para a religião medieval e declarou que a Bíblia era a única regra de fé e prática. E traduziu a Vulgata Latina para o inglês, dando então a Bíblia ao povo da Inglaterra. E organizou uma ordem de sacerdotes, a Ordem dos Sacerdotes Pobres, que mais tarde ficou conhecida como os Irmãos Lollardos. A expressão Lollardo é uma expressão antiga que possivelmente se refere a sussurradores, aqueles que sussurram. Tem uma série, né, o The Walking Dead, que tem os sussurradores. E a ideia de sussurrar é que eles não poderiam divulgar a palavra claramente. Então, eles sussurravam a palavra de Deus uns aos outros. Eles andavam... Na verdade, os irmãos Lollardos não tem a ver com os sussurradores, não. Esses são... eu vou lembrar aqui mais para frente. Mas continuemos. O Wycliffe, ele morreu, a igreja o perseguiu, né? O perseguiu, mas não conseguiu matá-lo, ele não foi morto na fogueira. Ele morreu em um culto, teve um derrame cerebral em 28 de dezembro de 1348. Seus ensinos, obviamente, foram condenados pela igreja no Concílio de Constância, ocorrido em 1414 e 1418. E seus ossos foram exumados, queimados, e suas cinzas foram lançadas no rio Swift. Então eles disseram, nós não conseguimos queimá-lo em vida, vamos queimá-lo, nem que seja na morte. O John Wycliffe, ele vai influenciar o John Hus, ou Johann Hus, que era muito culto e respeitado, exercia poderosa influência na Universidade de Praga, na antiga Tchecoslováquia, né? Ele era o grande pregador da cidade e se tornou porta-voz dos anseios nacionais, políticos e religiosos. Ele pregou o direito do povo boêmio contra os alemães e contra a corrupção da imoralidade do clero. E expunha claramente crer na suficiência das Escrituras e afirmava que a igreja deveria ser regida pelas Escrituras. A igreja, obviamente, o assediou, mas ele se recusou a voltar atrás. E este, sim, foi queimado na fogueira em Constança. Isso para a revolta dos boêmios, pelo assassinato de seu herói. Isso gerou uma revolta tão grande a ponto dos boêmios derrotarem o imperador alemão e devastarem parte da Alemanha. Com John Hus que surge aquela história, né, que ele está na fogueira. O Hus significa ganso na língua deles, e ele diz, você pode matar o ganso, mas daqui 100 anos Deus vai levantar um cisne. E, coincidentemente ou não, surge Martinho Lutero depois de 100 anos. E algumas igrejas luteranas, as primeiras, e até hoje, né, há um cisne nessas igrejas, em algumas paredes, fazendo referência à suposta profecia de John Hus. Aqui você começa a ver o declínio da Igreja Católica. Então, observe, o que eu gostaria que você entendesse é que a insatisfação popular, a insatisfação com o clero e a insatisfação política são plataformas que irão fazer com que a reforma, vista de uma perspectiva humana, tenha êxito. Porque a reforma será apoiada pelo povo, pelos políticos da época e, obviamente, por algumas pessoas do clero que estão inconformadas com toda aquela corrupção. E uma outra estrutura que vai servir de plataforma para a reforma é o renascentismo. Na Baixa Idade Média, você tem descobertas geográficas que provocaram uma rápida expansão do comércio e da indústria.
gerando a colonização de outros povos, pelos europeus. Você tem grandes empreendimentos alcançados, você tem invenções mecânicas e principalmente a invenção da imprensa. Por meio da imprensa, ideias e conhecimento foram mais rapidamente divulgados e espalhados. Você tem o retorno à cultura greco-romana. Eles começam a se voltar às obras da antiguidade. Eles querem conhecer a língua. Eles querem conhecer não só o latim, que era de mais fácil acesso, mas também o grego. E a obra clássica da antiguidade é a Bíblia, o Novo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, o retorno aos originais. E uma outra pessoa dentro do renascentismo que colabora com a reforma é o Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, ele tem uma influência muito positiva, principalmente no fato de que ele promoveu e organizou o primeiro Novo Testamento impresso do texto grego. Pois bem, aqui você tem a plataforma intelectual. Você tem o apoio do povo porque está insatisfeito. Você tem o apoio dos políticos que estão insatisfeitos com a igreja. Você tem o apoio dos clérigos fiéis e piedosos. E você tem agora uma plataforma intelectual que vai facilitar a chegada da reforma protestante. Aí nós chegamos aqui na reforma protestante, e a conclusão é que a reforma foi um movimento interno da igreja, religioso por parte de católicos, piedosos, insatisfeitos espiritualmente, os quais manifestaram sua insatisfação ao longo dos séculos, através do misticismo e proposta usada de reformar a igreja, revitalizando-a e transformando-a na igreja dos fiéis. A reforma também foi um movimento de grande alcance cultural, institucional, social e político na história da Europa e, posteriormente, do Ocidente. E a reforma ela começa a expandir. Ela começa com Martinho Lutero, na crise com as indulgências, que começou em 1517, e em 31 de outubro do mesmo ano, Lutero afixa as 95 teses na capela de Wittenberg. E Lutero vai se ocupar de debates sobre a autoridade do Papa em vender indulgências. Ele irá questionar o maior vendedor de indulgências da época, que é o Johann Tetzel. O Johann Tetzel, ele vendia indulgências, e as indulgências eram um papel assinado pelo Papa, que fazia com que você tivesse menos ou fosse liberto do purgatório e fosse para o céu. Há uma história que um homem se aproxima do padre e diz assim: padre, eu posso comprar uma indulgência para pagar um pecado que eu vou cometer? O padre, querendo vender a indulgência, ele diz sim. Aí ele compra a indulgência do padre e no dia seguinte mata o padre. O próprio padre que vendeu a indulgência para ele. Ou seja, ele se livrou, foi absolvido de seu pecado. Foi uma jogada. O padre quis enganar ele e acabou enganando o padre. A princípio, Lutero acreditava na inocência do Papa. Ele achava que o Papa não sabia o que as pessoas estavam fazendo com essas indulgências. As indulgências elas foram dadas primeiro para os reis que dispunham seus exércitos para lutar lá nas cruzadas. Mas agora, a fim de restaurarem a Basílica de São Pedro, eles começam a democratizar as indulgências e dar ao povo. E Lutero irá questionar isso. Lutero também tem um valor para os alemães na língua. Há palavras no grego bíblico que não tinha correspondente para o alemão. E algumas palavras foram inventadas por Lutero, e ele não somente inventou palavras, como estabilizou a gramática moderna alemã. Em Worms, Lutero declarou: minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso me retratar de nada, nem mesmo o farei, uma vez que não é nem seguro nem correto agir contra a consciência. Não posso agir de outra forma. Essa é a minha posição, que Deus me ajude. Amém. Isso depois de quase ter recuado, mas depois de ter orado, quando perguntaram novamente
e colocaram à frente dele seus escritos, perguntando se ele renunciava. Essa foi a resposta de Lutero aos doutores da Igreja Romana. A Igreja Reformada, então, se espalhou, a princípio, vejamos aqui, na Alemanha, com Martinho Lutero, e a Igreja Reformada, ela se expandiu a partir da Suíça. A Suíça você tem a parte francesa e a parte alemã. Na parte alemã, com Ulrico Zwinglio, que serviu como sacerdote em Eisenach, de 1516 a 1518. Foi muito influenciado pelo Erasmo, o humanista. Zwinglio se aprofundou no Novo Testamento grego. Alguns dizem que ele sabia algumas epístolas do apóstolo Paulo de cor em grego. E sua pregação começou a ter cunho mais evangélico. Ele se tornou pastor de Zurique em 1519 e começou a ensinar a Bíblia, inclusive textos que eram contrários à tradição da igreja. Pregou que sacerdotes e freiras poderiam se casar, imagens foram removidas da igreja, a missa foi substituída por um culto simples, cuja ênfase estava na pregação. Com Zwinglio nós temos o nascedouro do movimento de fato, é diferente do movimento luterano. Né? Lutero parece não ter se preocupado muito com alguns costumes próprios da Igreja Católica medieval, principalmente com relação a alguns aspectos da liturgia. Já Zwinglio, ele vai instituir uma visão totalmente diferente. Ele limpa as paredes. E aí você tem um nascedouro do movimento reformado. Ok. Em 1519, Zwinglio se reuniu com Lutero na intenção de que o movimento reformado se tornasse mais coeso. E ele e Lutero concordaram em 14 pontos dos 15 apresentados. A Eucaristia foi o ponto de discórdia. Foi com Zwinglio que pela primeira vez as pessoas... Melhor, antes de dizer isso, né, o ponto de discórdia é porque o Lutero tinha o conceito de consubstanciação e o Zwinglio tinha um conceito diferente de que a Santa Ceia é um memorial. E há aí uma discussão grave e não tão amistosas, né, principalmente da parte do Lutero, que não tinha problema nenhum de xingar Zwinglio e de usar nomes bem agressivos e ofensivos. Mais à frente, a Igreja Reformada não fica nem com a visão de Lutero, nem de Zwinglio, mas a visão calvinista, que a Santa Ceia, Cristo está presente, não de forma física, mas espiritual. Então ela não é apenas um memorial. Na Santa Ceia nós temos a presença de Cristo espiritual entre nós. Foi com Zwinglio que, pela primeira vez, isso é interessante, pela primeira vez as pessoas se assentaram nos bancos e receberam não apenas o pão, mas também o vinho. O vinho. E por que as pessoas se assentaram? Antes as pessoas não se assentavam nos bancos. Elas não estavam lá na igreja para ouvirem uma pregação. Na verdade, a pregação era em latim. Eles acreditavam que aquilo era um meio de graça e que a graça estava sendo instituída neles só pelo fato deles estarem ali. Mas agora, Zwinglio está pregando, o povo está sentado e aprendendo. Alguns vão dizer que a ideia da estola, me foge o nome aqui, quem quiser me ajudar, fique à vontade. Genebrina, não é estola. Gente, nome tão fácil. Eu usei isso na minha ordenação e estou esquecendo agora. Toga. A toga. O uso da toga entre os reformados se dá com Zwinglio. E a ideia ali não é só de vestir uma roupa mais simples. Na época fazia referência a alguém que está instituído de saber e de conhecimento para ensinar. O exército católico marchou a Zurique com o propósito de invadir e converter a cidade. Zwinglio vestiu sua armadura, porque antes ele também era um mercenário. Os suíços eram conhecidos como os melhores mercenários da época. Então eles sempre eram comprados, principalmente
pelos católicos para lutarem as suas batalhas. Até hoje, a guarda do Papa é a guarda suíça. E Zwinglio ele tinha sido não só um sacerdote, mas também um mercenário. Então, quando na sua conversão ao protestantismo, ele ainda tinha aquele espírito aguerrido de ir à batalha. E quando um exército católico invadiu Zurique, Zwinglio vestiu sua armadura e preparou-se para liderar os homens. Ele defenderia o evangelho com armas, e em 11 de outubro de 1531, as tropas foram massacradas pelos católicos. Zwinglio foi gravemente ferido. Ao encontrá-lo incapaz de mover-se, os soldados vitoriosos exigiram que ele se dirigisse em oração à Virgem Maria. Ele se recusou. E assim, o capitão Furkinger de Auterwalden o apunhalou até a morte. Seus homens foram encarregados de esquartejá-lo e queimar o seu corpo, para que ele não se tornasse uma relíquia. E como um gesto final, misturaram suas cinzas com estrume. E ao lado você tem um monumento, fazendo referência a Zwinglio. Ele está com a Bíblia na mão direita e na mão esquerda uma espada. Morreu em combate. Depois você tem Calvino. João Calvino nasceu perto de Noyon, na França, em 10 de julho de 1509. Morreu em Genebra em 27 de maio de 1564. Estudou Direito, Filosofia e Teologia e entrou em contato com os humanistas e luteranos. Se converteu ao pensamento protestante por volta de 1530, quando irrompeu uma grande perseguição contra os protestantes na França. Em 1537, Calvino, a caminho de Estrasburgo, para estudar como arquebusser, desviou-se do caminho curto que havia sido bloqueado por causa da guerra, fazendo com que fosse para Genebra, cidade que havia se tornado protestante por razões políticas. Após pernoitar, foi compelido por Farel a que ficasse e ajudasse a completar a reforma da cidade. Calvino ministrou em Genebra de 1536 a 1538. Uma rixa sobre a questão do governo da igreja levou ao exílio, retirando-se para a Basileia, mas em 1540, a pedido das autoridades de Genebra, ele retorna. E Genebra torna-se, conforme John Knox, a escola de Cristo mais perfeita desde os dias dos apóstolos. O que acontece é que Genebra se torna um refúgio. Então, todos os reformados perseguidos em outras nações vão para Genebra, estudam com Calvino e saem de Genebra intelectualmente preparados para defender a fé reformada. Você tem aqui os três personagens principais da reforma. O primeiro é Calvino, que é tido como o cérebro da reforma. Lutero, o coração da reforma ardente, né? Aquele que fala até mesmo coisas que não deveria falar, né? E você tem um braço da reforma, o Zwinglio, que estava disposto até mesmo a guerrear para defender a fé. Cito aqui alguns princípios defendidos, não vou citar todos, né? Estou tentando ser mais objetivo possível. A começar do sola scriptura. Este princípio sustenta que as Sagradas Escrituras possuem primazia sobre a tradição e o magistério da Igreja, quando há alguma contradição entre os princípios doutrinários contidos neles. Não é que o reformador não valorize a tradição. A tradição, ela é uma autoridade, mas não é uma autoridade infalível. A única autoridade infalível é a Escritura. Então, a tradição, ela deve ser interpretada a partir de uma correta interpretação das Escrituras. Já o católico, não. O católico, ele é influenciado pela tradição e disposto e inclinado a interpretar as Escrituras segundo a tradição. Então, no final das contas, a tradição ela vai ter um peso maior do que até mesmo as Escrituras no catolicismo. É importante lembrar que estes homens, os reformados, foram homens comuns, com suas lutas. Por exemplo, Lutero sofreu de cálculos renais e enxaquecas, zumbidos, infecções nos ouvidos, constipações que o incapacitavam e hemorroidas. Escrevendo a Melanchthon, ele declarou: há mais de uma semana estou vivendo entre a morte e o inferno.
Meu corpo inteiro sente-se surrado. Meus membros ainda estão trêmulos. Quase perdi Cristo por completo, agitado pelas ondas e tempestades de desespero e blasfêmias contra Deus. Mas por causa da intercessão dos fiéis, Deus começou a ter misericórdia de mim e arrancou da minha alma das profundezas do inferno. Então eram homens como nós, com suas falhas, com as suas dores, com as suas angústias, e por vezes oscilavam na fé. Mas eram também homens piedosos. Em relação a Calvino, é dito que ele se encontrava frequentemente de joelhos, orando com sua Bíblia aberta diante de si, e pedia força para si mesmo, e orava a favor da igreja e da cidade para as quais fora chamado. Lutero, certa vez, disse, num comentário de Gálatas, quero que você saiba como estudar teologia da maneira correta. Aí você, puxa, eu quero saber, como que é? Eu mesmo tenho praticado este método. Que método é esse? Aqui você encontrará 3 regras que são expostas por toda parte no Salmo 119. São elas: oratio, meditatio e tentatio. A ideia de oração, meditação e tentação. E eram pregadores da palavra. Caminhando aqui para o final, Lutero foi um pregador, ele conhecia o fardo e a pressão da pregação semanal. Entre 1510 e 1546, Lutero pregou cerca de 3.000 sermões. Frequentemente pregava várias vezes por semana, e quase sempre 2 ou mais vezes por dia. Ele pregou 117 sermões em Wittenberg, em 1522, e 137 sermões no ano seguinte. Em 1528, pregou quase 200 vezes, e no ano de 1529, pregou 121 sermões. Como que eles calculam? É por temas diversos. Então, a ideia é que não são sermões repetidos. Possivelmente, ele pode ter repetido algum sermão, mas isso não foi contabilizado. Então, a conta pode ser ainda maior. Em 4 anos, sua média foi de 1 sermão a cada 2 dias e meio. Calvino pregava livro após livro da Bíblia, com exceção de algumas festividades religiosas importantes e ocasiões especiais. Ele começou uma série expositiva no livro de Atos, no dia 25 de agosto, e terminou em março de 1554. E prosseguiu para as epístolas aos Tessalonicenses, onde ele fez 46 sermões, Coríntios 186 sermões, epístolas pastorais 86 sermões, Gálatas 43 sermões, Efésios 48 sermões, até maio de 1558. A reforma influenciou não só a vida espiritual, mas a política. Você tem a influência da reforma no trabalho, a ideia de que todos os trabalhos comuns, eles devem glorificar Deus. Inclusive, diz aí Lutero, até o de trocar fraldas, a mudar leis. Imbui-se de significado religioso, não porque obras humanas contribuam para a salvação, mas porque Deus deseja que cada um sirva ao seu próximo. Como Lutero explicou certa vez acerca de seu próprio ministério. Uma vaca não vai para o céu para dar leite, mas é para dar leite. Dar leite é que ela existe na terra. Enquanto os católicos romanos tinham uma visão pessimista do trabalho, até mesmo a nossa palavra trabalho vem do latim tripolium, e tripolium era um instrumento de 3 paus, que era usado na tortura, porque o católico, ele via o trabalho a partir da queda, com o suor do teu rosto, entre cardos e espinhos. Já o reformado, não. Ele sabia que o trabalho foi instituído por Deus antes da queda. E agora, em Cristo, nós somos redimidos e devemos recuperar um sentido real de trabalho. Então, o homem, ele deve trabalhar para a glória de Deus, ganhar o seu sustento, viver uma vida fugaz, ou seja, simples. Vivendo uma vida simples, vai sobrar, então ele poupa. E com o dinheiro que sobrar, que é poupado, ele ajuda a sua família e ao seu próximo. Calvino também vai instituir o controle de juros, e essa visão reformada a respeito da economia vai mudando
as instituições e vai fazendo com que essa estrutura feudal de plebeus, clero e nobreza desapareça com o passar do tempo. A influência da reforma na educação. Lutero lançou as bases da moderna escola pública e do ensino obrigatório. A reforma, ela organizou a educação pública não apenas no grau médio, ampliando a ação dos colégios humanistas da Renascença, mas também, e pela primeira vez, com a escola primária pública. Eu vou passar esses slides para vocês, viu? Por isso que eu estou apenas selecionando alguns pontos para que nós caminhemos para o fim. Aqui você tem a faculdade de Harvard. Os puritanos foram os pioneiros na construção da universidade. E Harvard tem este nome por causa de John Harvard, um pastor puritano, que, seguindo a tradição reformada, investiu em educação. Lembre-se daquele princípio: ao lado de uma igreja, uma escola. E John Harvard, ele cedeu uma parte de seus terrenos para a construção desta universidade, bem como a sua biblioteca. Então, a primeira biblioteca de Harvard, ela tinha mais volumes sobre teologia do que qualquer outro assunto. E hoje muita gente fala que religião é coisa de gente ignorante, né? O cristianismo é de gente que não tem conhecimento. E, na verdade, eles demonstram o seu preconceito e a sua falta de conhecimento histórico. João Amós Comênio, pastor, também, foi pai da didática moderna. Influência na política. Aqui você tem Antero de Quental, que não foi um reformado, e também alguém crítico à Igreja Católica, português, poeta e filósofo, um verdadeiro líder do intelectual do realismo em Portugal. Certa vez ele afirmou em um de seus discursos: as nações mais inteligentes, mais moralizadas, mais pacíficas e mais industriosas são exatamente aquelas que seguiram a revolução religiosa do século XVI. As mais decadentes são exatamente as mais católicas. Ele começa a ver na tradição reformada uma influência que leva a mudar o meio em que está e faz com que o indivíduo se aperfeiçoe. Porque enquanto a Igreja Católica tinha dificuldades com a ciência, por exemplo, os reformados eram mais abertos. Aqui você tem uma citação, eu vou deixar que você leia depois, quando você tiver acesso aos slides, mas uma informação importante, só para os irmãos terem uma ideia desta influência e disposição dos reformados na ciência, é que na Academia Francesa de Ciência, você tinha vários reformados. E para você ter ideia de quantos reformados você tinha, na França, no período do século XVII, você tinha uma proporção de católicos romanos que era de 6 católicos para 4 protestantes. Então, na população geral, a cada 6 você tinha uma proporção de 6 católicos para 4 protestantes. Enquanto na Academia de Ciência Francesa, você tinha 6 católicos para 27 protestantes. Olha que interessante. Na população geral, 6 católicos para 4 protestantes. Na Academia de Ciência, 6 católicos para 27 protestantes. Por quê? Porque os reformados, os protestantes, acreditavam que a natureza revela a glória de Deus e que a ciência é um meio de reconhecer isso. Eles influenciaram também a arte, tanto na arquitetura com Christopher Wren, e na música com Johann Sebastian Bach. Aqui você tem a Alegria dos Homens, né? Você pode fazer uma comparação com o que nós temos hoje, com Sabor de Mel. Você vê como nós decaímos, né? Em termos de música. Olha lá, o Festival das Promessas. Eu termino aqui, irmãos, citando 2 desafios. O primeiro é esse que o John Stott nos informa, que por vezes a comunhão mútua na igreja é muito mais cômoda do que o serviço em um ambiente diferente e hostil lá fora. A gente tem uma visão muito limitada. E
cedemos às influências secularistas que pregam que nosso pensamento religioso ele deve estar contido na esfera particular. Mas os reformados, eles não viam isso. Eles entendiam que eles deveriam viver a sua fé em todas as áreas da vida. Na política, na economia, na ciência, nas artes. Aí, não que a intenção deles fossem, de fato, influenciar a cultura. Mas eles queriam viver a partir desta realidade, dessa perspectiva do reino de Cristo sobre todas as coisas. E, consequentemente, eles influenciaram a cultura. E hoje nós temos uma visão muito restrita à instituição da igreja. E assumimos esse discurso de que a nossa fé ela é apenas uma fé que deve ser desenvolvida na esfera particular, onde você ora, lê a Bíblia, mas quando você vai para a universidade ou quando você exerce suas atividades seculares, ali não tem nada a ver com Deus. Isso é uma visão católica e não reformada. O Martin Martin diz que toda religião cumpre duas funções. Ela é uma mensagem de salvação pessoal, Cristo salva, mas é também uma lente que interpretamos o mundo. De acordo com Martin, os evangélicos acentuam a devoção pessoal e a salvação individual, deixando as pessoas entregues a dispositivos próprios para interpretar o mundo. Ou seja, eu creio em Cristo, mas na hora de interpretar a realidade, eu não uso os princípios, os pressupostos bíblicos. Eu me valho de outros conceitos. Abraham Kuyper, político, jornalista, estadista e teólogo holandês, afirmou: Deus está presente em toda a vida, com a influência de seu poder onipresente e todo-poderoso. Nenhuma esfera da vida humana é concebida na qual a religião não sustente suas exigências para que Deus seja louvado e para que as ordenanças de Deus sejam observadas, e que todo o trabalho seja impregnado de fervente e contínua oração. Um livro interessante que fala sobre isso é o livro que fez o seu mundo, como a Bíblia criou a alma da civilização ocidental. Por fim, o amor e a adoração são os próprios motivos de toda atividade espiritual. E assim o temor de Deus é conferido à vida toda como uma realidade na família e na sociedade, na ciência e na arte, na vida pessoal e na carreira política. É deste modo que a Reforma Protestante tem nos a ensinar quanto à forma de nós vivermos atualmente. Entendermos que Deus, espiritualidade, tem a ver com toda a realidade da vida. Não somente quando eu vou à igreja, não somente quando eu oro e quando eu leio a Bíblia. Mas eu vivo a partir de um amor, de uma devoção real e legítima ao Senhor. E tento fazer a sua vontade em todas as áreas da vida. E, consequentemente, se cada homem simples, se cada mulher simples pensar deste modo, em todas as áreas em que eles estão inseridos, haverá uma mudança considerável na sociedade. Termino aqui com uma citação de Abraham Kuyper, famosa, na qual ele declara: não há um centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer é meu. O roteiro, portanto, embora corrido, falamos sobre a Idade Média e suas contribuições, expansão e influência da Reforma e o pensamento e espiritualidade da Reforma para hoje. Deste modo, nesses dois encontros, nós falamos sobre a igreja primitiva, patrística, igreja medieval e reformadas nesses 4 períodos, ou melhor, nesses 3 períodos da história da humanidade. A igreja contemporânea, você vai poder ter mais informações neste livro do reverendo Alderir Souza de Matos, que é Teologia, ou melhor, Fundamento da Teologia Histórica. É um livro fácil de ler, bem resumido, muito prático e acessível. E dou aqui outras 2 sugestões do livro. João Calvino era assim, e A Chama Inextinguível, que trata até mesmo de uma forma romanceada a respeito deste período que é a Reforma Protestante. Bem como outros 2 livros muito bons, Pensamento Cristão dos Primórdios à Idade Média e o Pensamento Cristão da Reforma à Modernidade. E estes 2 reinos,
o diferencial dele é que ele dá muita ênfase nos eventos da história da humanidade, como eles influenciaram a igreja. Então é uma leitura gostosa e boa de se fazer também. Meus irmãos, é isso. Não quero... Acho que já foi dito, embora de forma bem rápida, o que nós deveríamos dizer. E estou à disposição caso os irmãos tenham alguma dúvida.